Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 26 de janeiro de 2025, em nossa série Encontros com a Paz. Estamos fazendo um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 152, que tem como título De que modo? E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo que está na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21, em que Paulo diz: Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Está em Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21, e faz parte do livro Pão Nosso, capítulo 152. De que modo? Emmanuel diz: Por vezes, o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes inspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável, quando vistas através da luz imperecível. Em todas as casas cristãs vibram irradiações de amor e paz. Jesus nunca deixou os seguidores fiéis esquecidos, por mais separados caminhem no terreno das interpretações. Emissários abnegados do devotamento celestial espalham socorro santificante em todas as épocas da humanidade. A história é demonstração dessa verdade inconteste. A nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Promessas e revelações do Senhor chegam aos portos do conhecimento através de mil modos. Os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar, cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre, sem intermediários, exclamando de igual modo: Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Essa lição de hoje, ela retrata muito bem o nosso comprometimento religioso, cristão, e no nosso caso espírita, para com a vida e para com tudo aquilo que nos cerca e todos aqueles que estão conosco na caminhada. Em nenhum momento da humanidade nós ficamos abandonados à presença de Deus, à presença dos seres superiores, a nos ampararem e assistirem em nossa caminhada. Em todo tempo, em toda caminhada, em todo destino traçado pela humanidade, da qual todos nós já fizemos parte, estamos diretamente amparados pelos benfeitores espirituais. Desde os primeiros instantes da formação da Terra, as primeiras civilizações, as inúmeras transformações, todo o processo de um mundo primitivo,
até adentrarmos ao mundo atual, que é um mundo de provas e expiações, e agora também nos preparando para uma nova mudança, para um mundo de regeneração, em todos esses instantes, em todas as localidades, em todas as civilizações, a presença da espiritualidade se fez presente, ajudando-nos e orientando-nos para o trabalho que deveria ser feito. Emmanuel se utiliza desta passagem que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 21, onde Paulo, num momento assim, talvez de interrogação, pergunta aos coríntios: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, o que vocês estão querendo? Vocês querem que eu esteja convosco com vara? Ou seja, para bater, para que vocês acordem, para que vocês despertem para a realidade do trabalho e da mudança? Ou querem que eu vá com amor e espírito de mansidão? E Emmanuel faz essa comparação, mostrando para nós que em todos os caminhos da humanidade, em todas as passagens que já tivemos a oportunidade de vivenciar, através destas reencarnações anteriores, nós aprendemos este contato com a espiritualidade. Por toda parte, os abnegados emissários de Deus se espalham, levando ao povo a necessidade da mudança e da transformação. Em nenhum instante nós poderemos alegar que ficamos desprovidos de ajuda e de amparo. Na realidade, a não mudança, a não transformação, ela se dá única e exclusivamente pela nossa falta de vontade, pelo nosso desdenho ao trabalho. E aí nos tornamos pessoas ociosas e, ao mesmo tempo, como diz Emmanuel, pedinchão, aquele que vive pedindo, pedindo e pedindo, mas que não realiza de maneira nenhuma, em qualquer circunstância, o mínimo de esforço para que as coisas se modifiquem e para que as coisas se alterem. Então, de que modo nós, na verdade, queremos que as alterações se façam na nossa vida? Por isso que Emmanuel coloca esse título em forma de pergunta. De que modo? Nós queremos que a espiritualidade venha até nós com vara, batendo-nos, açoitando-nos, para que através da dor e do sofrimento venhamos aprender que é preciso mudar, que é preciso estreitar esta afinidade com o plano espiritual? Ou será que nós vamos querer que a espiritualidade se aproxime de nós com amor e com espírito de mansidão? Sabemos perfeitamente, através dos estudos da doutrina espírita, que Deus, Pai, é misericordioso e bondoso, que de maneira nenhuma cria o mal, cria a maldade, cria espíritos que estejam diretamente ligados a tudo aquilo que é ruim, que essas questões fazem parte única e exclusivamente da incapacidade moral do espírito em desenvolver-se. É muito comum ouvirmos no meio espírita, isso já há décadas consecutivas, quando as pessoas dizem: se não vai pelo amor, vai pela dor. E esse trocadilho vai bem de encontro com essa lição de hoje. De que modo nós queremos que ocorram as mudanças e de que modo nós queremos que o progresso se efetue em nós mesmos? Será que é com a vara? Será que é com a dor?
Será que nós precisamos esperar a vara que nos machuca o corpo ou a dor que destrói o nosso equilíbrio e a nossa saúde para que as mudanças sejam efetivadas, para que as coisas aconteçam de maneira natural? Ou será que nós vamos dar a nossa pequena cota de colaboração? Porque se formos fazer uma comparação entre aquilo que a espiritualidade colabora e aquilo que nós colaboramos, a nossa cota é muito pequena. Diria com toda tranquilidade que são 85% contra 15%, 90% contra 10%. Porque esses benfeitores amigos que trabalham sob a tutela de Jesus, sob a orientação de nosso Pai, que é Deus, esses espíritos com certeza sabem perfeitamente as nossas condições. Sabem perfeitamente até que ponto temos forças para suportar as dificuldades de cada dia. Tanto que no livro Nosso Lar e em outros da série do nosso querido André Luiz, Psicografia do Chico, vamos encontrar os espíritos ali que fizeram parte de todo este processo dizerem a nós que muitas vezes, naquele instante da programação da reencarnação, muitas coisas são retiradas daquilo que desejamos fazer. Não porque não o mereçamos fazer, mas porque os espíritos sabem perfeitamente a nossa condição, a nossa força, a nossa confiança, a nossa fé, o nosso esforço, e eles sabem que nós não vamos conseguir fazer, que não vamos conseguir dar conta. Então, de uma maneira muito amorosa e carinhosa, os espíritos amigos nos oferecem coisas mais simples para que, realizando-as de conformidade com o que foi programado, numa próxima oportunidade tenhamos condições de fazer coisas um pouco maiores. Então, não é necessário que fiquemos à espera do sofrimento e da dor, da perda, da desilusão, do sofrimento, de uma maneira geral, para que venhamos a nos modificar. De que modo nós queremos que se opere a modificação na nossa vida? De que modo nós queremos que ocorra a iluminação interior de cada um de nós? Através da vara ou através do amor e do espírito de mansidão? Se for através do amor, será uma beleza, porque na realidade poderemos oferecer o amor que temos e recebê-lo da mesma maneira. Se for pelo espírito de mansidão, compreenderemos de uma maneira geral as dificuldades da vida, as dificuldades daqueles que compartilham a vida conosco e também os inúmeros obstáculos que vamos encontrar na caminhada dentro da vida. Agora, se for pela vara, então teremos que apanhar, como se diz na gíria popular. Apanhar de vara, a vara espiritual, que vai vergastando o nosso corpo físico, vai vergastando a mim, espírito eterno, para que de uma maneira mais dura, de uma maneira mais difícil, eu me sinta obrigado a aprender a lição. Aí está o exemplo da expiação. Não a prova, a expiação. A expiação que nos obriga a determinadas circunstâncias na vida e que não nos permite nenhum tipo de mudança e nenhum tipo de escolha. Enquanto que a prova, o nome já diz, é algo que vamos provar e que vamos observar de que maneira vamos nos portar ao realizar essa prova. Se vamos nos sair bem ou se teremos que amanhã ou depois, novamente, realizar essa prova para que a nossa nota seja maior. É como a escola.
Vejam como que as leis de Deus, que são as leis universais, elas estão presentes em toda parte. Não há privilégio em nada, não há privilégios para ninguém. Todos e tudo funcionam da mesma maneira. Todos e tudo estão ligados a esta lei universal, a lei de Deus, a lei do universo. E nós, nos dias de hoje, não precisamos mais disfarçar os nossos próprios erros, as nossas inferioridades, os nossos tropeços, dizendo que não somos conhecedores da verdade. Podemos não saber toda a verdade, mas pelo menos uma parte dela já conhecemos. E por conhecermos uma parte dessa verdade, nos é claro a necessidade de uma vida mais equilibrada, mais correta, mais elevada e mais iluminada. Não precisamos sofrer, não precisamos criar problemas para nós mesmos. Não precisamos criar nenhum tipo de malefício para os dias de amanhã. Podemos especificamente, no dia de hoje, trabalhar ininterruptamente para que possamos assim crescer e ter uma encarnação mais equilibrada e mais feliz. Emmanuel deixa bem claro no texto: a nenhum século faltaram missionários legítimos do bem. Quando pegamos todas as caminhadas da humanidade, em todos os séculos, nós estivemos diante de um missionário. Aquele missionário que, naquele tempo, para aquele povo, trouxe a palavra específica para o desenvolvimento e para o crescimento. E sempre que olhamos as palavras e os escritos desses missionários, vamos observar que há sempre um incentivo para uma vida equilibrada, para uma vida de reflexão, para uma vida feliz, para uma vida em que nós procuremos evitar os conflitos, as dores de cabeça, os problemas mais graves e aqueles que muitas vezes não são tão graves, mas que acabam acarretando dificuldades no decorrer da caminhada. De que modo eu quero viver? De que modo eu quero desencarnar? De que modo eu quero avançar rumo ao progresso? Por isso que nós, neste instante de transformação e mudança da humanidade, necessitamos também fazer a mudança em nós mesmos. Alterar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos olhares, a nossa atenção através do ouvir, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas ações de cada dia, transformando tudo isso para um caminho do bem, para o caminho da luz. Porque quando assim agimos, estamos direta ou indiretamente colaborando, em primeiro lugar, conosco mesmo e também com a humanidade e o planeta. Muitas vezes, sofremos pela nossa própria ignorância. Há de se entender que, dentro do caminho em que nós estamos vivendo hoje, vamos encontrar, sim, espíritos com pouca bagagem, com pouca experiência, com pouco conhecimento, e que muitas vezes se encontram cansados do sofrimento e da dor e buscam em nós, na religião, em Deus, em Jesus, o alívio para suas aflições e para suas dificuldades. É a oportunidade que nós temos de mudança. É a oportunidade que nós temos de transformação. É a oportunidade que nós temos de oferecer algo de melhor daquilo que já aprendemos, daquilo que já conquistamos.
Costumeiramente, na vida popular, as pessoas dizem que a vida é simples e bela. Nós é que complicamos a vida. E muitas vezes isso é uma realidade. Poderíamos ter uma vida muito mais tranquila, mais harmoniosa, mais feliz, mais saudável, mas a nossa intemperança, a nossa falta de paciência, de tolerância, a nossa falta de amor, de compreensão, de perdão, de misericórdia, de bondade, o nosso excesso de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de melindre e a ambição desenfreada fazem com que nos desviemos desse trabalho simples e belo que a vida nos oferece. Olhemos para o mundo. As aflições humanas que hoje fazem parte de toda a sociedade, onde as pessoas, por todos esses itens que enumeramos agora, anteriormente, acabam criando para si mesmas aquilo que Paulo disse aos Coríntios: irei ter convosco com vara, ou seja, eu precisarei da vara para que vocês compreendam a grandiosidade da vida de Deus e dos ensinamentos de Jesus? Ou será que simplesmente o amor e o espírito de mansidão que eu vou levar a cada um de vocês será o suficiente para que vocês possam aprender e para que vocês possam caminhar pela vida sem tanto sofrimento e sem tanto desgaste? Vejam como que a mudança do planeta, de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, um planeta de regeneração, já vem mexendo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É hora de viver, é hora de nos ligarmos à espiritualidade, é hora de pararmos de sofrer por tantas bobagens e por tantas besteiras. É hora de viver alegremente, aprendendo tudo aquilo de bom e de belo que a vida pode nos oferecer. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, do livro Pão Nosso, do Chico e do Emmanuel, capítulo 152. De que modo? Nós vamos, então, à nossa vibração de hoje, onde agora, neste instante, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo-lhes pela bondade e pelo carinho, agradecendo-lhes por tudo aquilo de bom que temos recebido em nossa vida, em nossa caminhada. Agradecer-lhes pela lição de hoje, pela reflexão de hoje. De que modo eu quero viver? De que modo eu quero mudar? De que modo eu quero ser feliz? De que modo eu quero ser diferente? E de que modo eu quero desencarnar para voltar ao mundo espiritual? E para essa nossa reflexão de hoje, eu trouxe aqui, através da mediunidade do Chico, uma mensagem do querido espírito Eurípides Barçanufo, o nosso querido tio Eurípides, em que ele diz assim: quando te sentires tão infortunado e tão pobre que não possas ajudar os mais pobres e os mais infortunados que tu mesmo, lembra-te de que o Senhor, relegado ao abandono e à carência no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. Quando te sentires tão infortunado e tão pobre, que não possas ajudar os mais pobres e mais infortunados que tu mesmo, lembra-te de que o Senhor,
relegado ao abandono e à carência no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. É uma mensagem de Eurípides Barçanufo, através do médium Chico Xavier. Amado Jesus, abençoe a todos aqueles que nos acompanham neste programa, nesta reflexão, seus lares, suas famílias, seu trabalho, sua vida. Abençoe aqueles que posteriormente irão assistir a este encontro e que a tua luz, o teu amor e a tua bondade possa tranquilizar o nosso coração e a nossa mente, para que saibamos escolher de que modo queremos o melhor, de que modo vamos aprender a não mais sofrer, de que modo vamos nos preparar para conhecer a tua lição e o teu evangelho. Te pedimos, mestre querido, abençoe o nosso Brasil, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, e abençoe ao nosso querido planeta pela cura, pelo equilíbrio e pela paz. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta reflexão e por este encontro envolvido em muita paz. Que assim seja. Desejo a todos vocês um bom final de domingo, com muita saúde, com muita alegria, com muita paz. Uma semana abençoada, de muitas realizações, e que possamos refletir sobre essa lição de hoje, capítulo 152 do livro Pão Nosso, de que modo? Daqui a pouquinho, às 20 horas, o nosso programa estará com a sua série Estudo Sistematizado. Estamos aí terminando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir de meados de fevereiro estaremos então fazendo um estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Desejo a todos muita paz, muita alegria, muita saúde, e que a semana seja de muitas reflexões, de oportunidades para todos nós. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.